Você já reparou? Mulheres da geração Z falam muito sobre autonomia, empoderamento, independência emocional. Mas, ao mesmo tempo, as expectativas em relação aos homens nunca foram tão altas, tão específicas, tão contraditórias. Ela quer que ele seja vulnerável, mas não fraco. Que ele seja ambicioso, mas não workaholic. Que ele tenha inteligência emocional, mas sem ser dramático. Que ele proveja, mas sem que ela precise pedir. E se ele erra uma dessas expectativas, o preço é imediato. Desinteresse, ghost, red flag, término sem explicação. Ao mesmo tempo, você percebe, muitas mulheres dessa geração têm uma rotatividade afetiva altíssima. Relacionamentos curtos, conexões que começam intensas e evaporam rápido. E uma linguagem emocional nova, cheia de termos de psicologia pop, boundaries, traumas, amor próprio, mas que na prática parece gerar mais distância do que intimidade. Não estou falando de todas, nem estou dizendo que isso é ruim ou bom. Estou dizendo, algo mudou. E rápido. E se você também percebeu isso, se você sentiu essa confusão, se você tentou entender e só encontrou discursos prontos de um lado ou de outro, então esse vídeo é para você. Porque ignorar essa mudança não faz ela desaparecer. E entender o que aconteceu pode te dar algo que ninguém está oferecendo. Um mapa. Não para brigar, não para acusar, mas para escolher com lucidez. Antes de continuar, uma coisa precisa ficar clara. Esse vídeo não é sobre culpar mulheres, não é sobre defender homens, não é sobre guerra de gêneros. É sobre entender forças. Forças culturais, tecnológicas, econômicas, psicológicas. Forças que mudaram as regras do jogo afetivo sem avisar e que afetam todo mundo, homens e mulheres. Mulheres da geração Z não acordaram um dia e decidiram ser complicadas. Elas estão reagindo a um ambiente radicalmente novo. E esse ambiente criou incentivos, linguagens, expectativas e medos que não existiam antes. O objetivo aqui não é julgamento moral, é clareza. Porque clareza te devolve poder. Te permite sair da confusão, do ressentimento, da paralisia e agir com critério. Então, se você está aqui para validar raiva, esse não é o lugar. Mas se você quer entender o que mudou, por que mudou e o que fazer com isso, continue. Vamos começar pelo mais visível, a linguagem. Mulheres da geração Z têm um vocabulário emocional e relacional que gerações anteriores não tinham. Red flags, boundaries, traumas, gatilhos, love bombing, breadcrumbing, ghosting, narcisismo, apego ansioso, apego evitativo, inteligência emocional, comunicação não violenta. Isso não é ruim em si, pelo contrário, nomear dinâmicas tóxicas é importante. O problema é quando esse vocabulário vira filtro automático e todo comportamento humano imperfeito vira red flag. Ele esqueceu de responder rápido? Desinteresse. Ele não falou sobre os sentimentos dele? Falta de inteligência emocional. Ele tem ambição profissional e trabalha muito? Workaholic, desequilibrado. Ele demonstra insegurança? Fraco, imaturo. O que antes era lido como imperfeição humana, agora é lido como incompatibilidade sistêmica. E o pior, essas expectativas são frequentemente contraditórias. Ela quer que ele seja sensível, mas não dependente. Provedor, mas não tradicional. Confiante, mas não arrogante. Presente, mas não sufocante. E o homem que tenta navegar isso fica perdido, porque ele não sabe qual expectativa vale mais. E ele sente que qualquer passo errado pode acabar com tudo. Agora, por que isso aconteceu? Parte da resposta está na democratização da linguagem terapêutica. Redes sociais, especialmente TikTok e Instagram, explodiram de conteúdo psicológico voltado para mulheres jovens. Isso criou uma geração hiperconsciente de dinâmicas relacionais, mas também hipersensível a sinais de risco. E quando você está sempre procurando sinais de risco, você encontra. O ambiente ensinou: proteja-se, não se contente, não tolere menos do que você merece. E isso é válido. Mas quando se transforma em hipervigilância, o custo é alto. Conexões reais se tornam raras, porque conexão exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige tolerar imperfeição. Agora, vamos para a segunda camada, tecnologia. Mulheres da geração Z são a primeira geração que cresceu completamente imersa em apps de relacionamento. Tinder, Bumble, Hinge, Instagram como ferramenta de flerte. E isso mudou tudo. Porque apps não são neutros, eles criam uma economia da atenção. E nessa economia, mulheres jovens têm poder de mercado desproporcional. Um homem mediano no Tinder recebe pouquíssimos matches. Uma mulher mediana recebe dezenas, centenas de matches. Isso cria uma experiência radicalmente diferente. Para ele, escassez, rejeição constante, esforço sem retorno. Para ela, abundância, atenção constante, escolha infinita. E a abundância de escolha muda comportamento. Quando você tem dezenas de opções, o custo de descartar alguém é zero. Ele não respondeu exatamente como você esperava? Próximo. Ele não te impressionou nos primeiros 30 segundos de conversa? Próximo.
Ele tem uma foto que você não curtiu? Próximo. Isso cria uma cultura de descartabilidade afetiva. E o pior, essa abundância é ilusória. Porque a maioria desses matches não é de homens genuinamente interessados em conexão. É homem jogando volume, homem tentando sexo casual, homem que nunca vai se comprometer. Então, na prática, a mulher tem abundância de atenção, mas escassez de intenção real. E isso gera dois efeitos. Primeiro, ela fica mais seletiva, mais exigente, mais desconfiada. Segundo, ela fica presa num ciclo. Muitos matches, poucas conexões, muito ghosting, muita frustração. E aí vem a contradição. Ela quer alguém excepcional, mas ela vive num ambiente que torna todo mundo descartável. Ela valoriza a profundidade, mas ela tá treinada para decidir em segundos. Ela quer compromisso, mas ela tá numa plataforma desenhada para dispersão. E isso não é culpa dela, é um incentivo do sistema. Agora, a terceira camada, cultura e contradição. Mulheres da geração Z foram criadas ouvindo: você não precisa de homem, você pode ser tudo, não se contente, você merece o melhor. E isso é verdade. Mulheres têm autonomia financeira, educacional, sexual. Elas não dependem de casamento para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, elas ainda querem parceria, querem intimidade, querem ser escolhidas, querem ser desejadas, querem construir algo com alguém. E aí surge a contradição estrutural. O discurso diz: você não precisa de ninguém, mas o desejo humano diz: eu quero alguém, eu quero pertencer, eu quero ser amada. E essa contradição gera culpa. Porque se ela admite que quer um homem, ela sente que está traindo o discurso. Se ela admite que quer ser provida em algum nível, ela sente que está sendo fraca. Se ela admite que quer que ele tome iniciativa, ela sente que está sendo tradicional. Então, ela cria expectativas indiretas. Ela não pede, mas espera que ele saiba. Ela diz que não quer ser tratada como princesa, mas fica frustrada se ele não fizer gestos românticos. Ela diz que valoriza a igualdade, mas fica desconfortável se ele ganha menos que ela ou se não toma a liderança em momentos-chave. E isso não é hipocrisia. É a tentativa de conciliar dois sistemas de valores que estão em tensão. Primeiro, autonomia feminina, conquista histórica, válida, necessária. Segundo, desejo humano de complementaridade, proteção, liderança compartilhada. E ninguém ensinou como integrar os dois. O que acontece? Relacionamentos viram campos de negociação emocional constante. Tudo vira teste, tudo vira prova. E o homem, do outro lado, não sabe qual regra seguir. Se ele age de forma tradicional, toma iniciativa, provê, protege, ele corre o risco de ser visto como machista. Se ele age de forma igualitária, divide tudo, não assume liderança, ele corre o risco de ser visto como fraco. E aí ele trava. Porque ele não tem mapa. E ela também não tem. E os dois ficam perdidos numa dança sem coreografia. Agora, a camada mais difícil, o custo. Todas essas mudanças, linguagem emocional, apps, contradição cultural, têm consequências. E a consequência mais silenciosa é a solidão. Mulheres da geração Z estão mais solteiras, por mais tempo, do que qualquer geração anterior. E muitas delas estão ok com isso. Escolhem isso. Preferem estar sozinhas do que em um relacionamento ruim. E isso é legítimo. Mas tem outro grupo, e é grande, que não está solteiro por escolha. Está solteiro porque o padrão de exigência ficou tão alto, tão específico, que encontrar alguém compatível virou quase impossível. E enquanto isso, o tempo passa, a fertilidade diminui, a solidão aumenta, a desconfiança se cristaliza. E aí surge um medo que ninguém quer nomear. E se eu esperei demais? E se eu descartei pessoas que eram boas o suficiente? E se eu nunca encontrar alguém à altura das minhas expectativas? Esse medo é real, e ele gera duas reações opostas. Primeira, dobrar a aposta. Eu não vou me contentar, eu prefiro ficar sozinha. Segunda, pânico tardio. Eu tenho 30 anos, cadê o homem certo? E aí, muitas vezes, o que acontece é trágico. A mulher que passou os 20 anos descartando homens por red flags mínimas, chega aos 30 e percebe que o mercado mudou. Os homens de valor que ela rejeitou estão comprometidos. Os homens disponíveis agora têm menos a oferecer, ou estão jogando o mesmo jogo de descartabilidade que ela jogou. E ela se sente traída. Traída pelo discurso que disse: você tem tempo, você não precisa se apressar. Mas a biologia, a psicologia, o mercado afetivo não esperaram. E isso não é crueldade, é realidade. E ignorar realidade tem custo. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, se você é homem, entenda o seguinte: mulheres da geração Z não são o problema. Elas estão respondendo a um ambiente que mudou rápido demais. E muitas delas estão tão perdidas quanto você. A diferença é que elas têm atenção, então a solidão delas é menos visível. Mas ela existe.
E você pode escolher, primeiro, ficar ressentido, cínico, desistir. Ou segundo, entender o jogo e jogar com critério. Se você escolhe jogar, aqui estão os critérios. Não tente agradar todas as expectativas, você vai falhar. Seja claro sobre quem você é. Procure mulheres que demonstram autoconsciência, não apenas vocabulário emocional. Evite mulheres que tratam relacionamento como teste constante. Relacionamento não é prova de vestibular. Valorize consistência de comportamento, não discurso. O que ela faz importa mais do que o que ela diz. E, acima de tudo, não tenha medo de ser tradicional se isso faz sentido para você. Liderança, provisão, proteção não são pecados, são escolhas. E mulheres que valorizam isso existem. Mas você não vai encontrá-las se estiver tentando ser tudo para todas. Agora, se você é mulher da geração Z, esse vídeo não é ataque, é convite à reflexão. Você tem poder, tem autonomia, tem escolha. Mas poder sem critério vira autossabotagem. E a pergunta que importa é: você está escolhendo homens com base no que você realmente quer ou com base no que o Instagram te ensinou a querer? Você está descartando homens por red flags reais ou por imperfeições humanas normais? Você está protegendo sua paz ou fugindo de vulnerabilidade? Porque se você quer conexão real, você precisa aceitar que conexão exige risco. Exige tolerar imperfeição. Exige dar tempo para alguém te decepcionar e te surpreender. E se você não está disposta a isso, tudo bem. Mas então aceite o custo, solidão. E solidão não é punição, é consequência. Olha, eu sei que esse vídeo é incômodo, mas verdades incômodas são melhores do que mentiras reconfortantes. O mundo mudou, as regras mudaram, e ninguém entregou o manual. Mas agora você tem um mapa. E com esse mapa você pode escolher como amar, como confiar, como se posicionar. Quem você quer ser nesse novo jogo? Homens e mulheres não são inimigos. Estamos todos tentando navegar um sistema que mudou rápido demais. E quanto mais clareza tivermos, menos ressentimento carregamos. Porque quando as regras mudam, você não precisa odiar ninguém. Você só precisa do mapa e de coragem para escolher. Se você também está tentando entender esse novo mundo sem virar cínico, você é daqui. Nos comentários, eu quero saber, isso aparece na sua vida? Como? Não para brigar, para mapear. Porque a gente só muda o jogo quando a gente entende o jogo. E ignorar o jogo não faz ele desaparecer.